Adriano, para a sua primeira intervenção. Depois eu quero te ouvir sobre o evento do Rui Falcão ontem, mas eu já começo nessa mesma linha que o deputado aborda, justamente porque você é uma voz, Adriano, que quando ocupa os seus espaços, procede na denúncia, né, a esse estado letal de São Paulo e que faz com que nós, que não somos de São Paulo, no meu caso, muitos aqui da audiência, olhemos com muita dor para São Paulo, que é importante para o Brasil como a potência de Estado que é, mas também com muita preocupação de um governador que vai pleitear ser presidente da República com essa linha. Um ex-oficial do Exército que participou de missões sanguinolentas no Haiti, né? Um cara muito mais agressivo no sentido de ter potência de ser agressivo como política do que o próprio Bolsonaro, que tanto nos assustou, e que a cada dia que passa chancela e chega a ser elogioso a essas ações de violência policial. Daí você tem que ligar o seu microfone apenas, Adriano, e aí a gente já começa com a sua primeira participação. Seja bem-vindo. Bom dia, Donato, bom dia, Tiago. Não, o programa do Tarcísio é a pinochetização do Brasil, né? Ele pegou aquele modelo da privatização da Sabesp, que ele privatizou a companhia de uma forma irresponsável, absurda, né? Uma companhia com aquele patrimônio fantástico, com aquela tradição, e vendeu da forma mais abjeta, mais aviltosa, tanto é que o número de ações que os usuários do sistema, o número de rejeições, o número de interpelações judiciais contra a nova tarifa da Sabesp é absurda, é assombrosa, né? Então, ele permitiu que agora esses novos concessionários façam um ajuste de caixa impressionante. Como consequência disso, ele pôs tudo no pau. Outro dia tive uma audiência com o Donato, que o pessoal que faz o controle dos recursos hídricos, essa questão mais técnica, assim, das barragens, das bacias da água subterrânea, estava totalmente desesperado, porque praticamente passou tudo para o controle da nova companhia que adquiriu. Bom, aí o que ele pretende? E ele está olhando para a cara do Bolsonaro como se estivesse preparando digamos assim, o velório do Bolsonaro, né? Ele tá assim aguardando que o Bolsonaro saia da frente para ele ser candidato à presidência da República. Tal é a confusão que está aqui em São Paulo, que se ele se licenciar realmente para sair candidato, a presidência já tem fila para substituí-lo como candidato a governador. Mas qual é o plano de Tarcísio para o Brasil, caso efetivamente seja viabilizado como candidato à presidência da República? É privatizar tudo que houver na frente, a começar pela Petrobras. O grande sonho de Tarcísio, depois da privatização da água, é privatizar a Petrobras, né? Então, ele já começa a fazer tratativas com esse setor que a gente aqui chama de Faria Lima, qual seria o formato das privatizações brasileiras. E tem muita coisa do patrimônio nacional a ser vendida, né? Então, é um cara desqualificado, dissimulado, fraquíssimo, né? Mas muito bem articulado com esses setores, desses setores do capital, desses setores que, no meu entender, se Tarcísio pega o governo, ou se ele é candidato, ele vai oferecer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Previdência. A Previdência ele vai querer transformar em Previdência privada, né? Esse é o plano de Tarcísio para o Brasil. Agora, o sujeito que veio do Rio de Janeiro, que trabalhou com Heleno lá no Haiti, que é o cara que veio com o Braga Neto, participou da GLO do Rio de Janeiro, da garantia da lei e da ordem do Rio de Janeiro, da intervenção federal, veio, se candidatou, conseguiu eleger governador de São Paulo, você imagina, e imagina a situação do Donato, lá como líder da bancada do PT, lá na Assembleia Legislativa. Imagina o que virou aquilo, né? Então,
a situação realmente. E, para concluir meu último raciocínio, para não ficar aqui monopolizando, qual é o maior problema? Agora que a situação do Lula está bem definida, a presidência da República, eu acho que o próximo passo é que o PT e as outras forças políticas definam quem vai ser o nosso candidato a governador em São Paulo e os candidatos a senador. Eu acho que é isso que todo mundo está esperando, porque é na política que isso vai se resolver. E aí, deputado, a coisa não melhora, né, de forma nenhuma caso o Tarcísio deixe a sua missão em São Paulo para pleitear a presidência da República. Aí, né, na ordem do dia, sobe o Ricardo Nunes para candidato. E só para a gente ter uma ideia, ontem, matéria à noite do DCM, ao lado do Ricardo Nunes, o fundador do MBL, um dos nomes fortes lá do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, ao lado do Ricardo Nunes, ele defendeu que a polícia deveria ter permissão para matar. E essa fala foi tratada com certa naturalidade, né? Segundo a versão deste líder do MBL, a polícia tem que caçar, prender e, caso houver resistência, levar a óbito os criminosos. Ou seja, onde é que eu quero chegar, deputado? Sendo Tarcísio ou sendo Nunes, não muda quase que nada ou absolutamente nada o entendimento dessa polícia que é uma milícia de morte, né, deputado? É isso. Não, e ao fim dessa fala, o Ricardo Nunes abraçou o Renan Santos, né? Então, Caraca. pior ainda, né? O regresso civilizatório total, né? É. Mas, enfim, eu acho também que, apesar da grande mídia, do capital financeiro, do agronegócio querer o Tarcísio, a população começa a perceber que é um governo ruim, né? O Datafolha recente dobrou a reprovação ao Tarcísio, que era de 11%, foi para 22%, e é um movimento que eu acredito que vai continuar. Porque a Uhum. população começa a sentir os efeitos dessas políticas. A privatização da Sabesp já tem efeitos perversos de falta de água, de piora da qualidade da água, de retirada de 400 mil famílias da tarifa social. Então, isso começa a ser percebido. Ao mesmo tempo, ele colar no Bolsonaro nessa pauta da anistia também gera um desgaste em setores mais ao centro. Então, eu acho que existe terreno para combater o Tarcísio, existe terreno para a gente, de fato, impor uma derrota em São Paulo. Não é simples, não é fácil, mas não é impossível. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma oposição em toda a linha, demonstrar todas as falhas do governo, que a gente vem procurando fazer enquanto bancada da federação, e também a do PSOL e setores do PSB aqui na Assembleia, mas eu acho que é um governo que é ruim, né? Um governo ruim que tem uma única pauta, que é a privatização, e a privatização que tem efeitos muito perversos para a população, não só na água, como, por exemplo, no transporte público sobre trilhos, a Via Mobilidade, que é a concessionária de trens e metrô de algumas linhas em São Paulo, tem péssimos serviços. Agora ele concessionou uma série de rodovias no interior e vai inundar de pedágios o estado inteiro. São 110 novos pórticos de pedágio. Isso tem gerado reações na base dele, prefeitos dele, vereadores dele pelo interior, em Sorocaba, na região do Circuito das Águas, na Mogiana. Então, tem muita disputa para ser feita, então eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentá-lo, sabendo que ele tem um arco de alianças poderoso, mas que é um governo ruim. Então, a gente tem que mostrar que é um governo muito ruim na educação, na saúde, na segurança pública, um governo perverso, enfim, fazer essa disputa todo dia. E a gente está aqui um pouco para falar disso.